Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor tem colocado comunhão para lermos, que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta aos Romanos, no capítulo 8. Aos Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também
a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Aleluia, aleluia. Glória ao Filho de Deus. Aleluia. Irmãos, irmãs, somente a leitura desta parte da palavra já nos traz uma grande consolação, e certamente o Senhor já deu alguma resposta para alguém que está clamando. Medite, releia, ore e peça a Deus que te faça compreender toda a profundidade que há e contida aqui neste capítulo,
que na verdade é impossível voltarmos verso por verso, mas certamente em algum verso deste lido está uma resposta para alguém que está buscando a resposta. E sabemos também, irmãos, que nesta epístola, todas elas foram inspiradas pelo Espírito Santo e são profundas, são santas, são a palavra de Deus, sem dúvida, tudo que está na Sagrada Escritura. Mas, irmãos, houve alguém já antigamente, na Idade Média, irmãos, final da Idade Média, que disse que se toda a Bíblia, Velho Testamento, o Novo Testamento, tivesse sido perdido, extraviado, consumido por alguém, escondido, que a humanidade não tivesse acesso, mas sobrasse, ou sobrassem, o Evangelho de João e a Epístola de Paulo aos Romanos, ninguém da humanidade poderia dizer que não encontrou conteúdo para salvar a sua alma. Porque no Evangelho de João está retratado o grande amor de Cristo. E na Epístola aos Romanos, do começo ao fim, nós temos instruções apostólicas de doutrina, de firmeza, de garantia, para que aquele que obedece ao mandado do Senhor Jesus vai cantar o hino da vitória no seu reino eterno. E aqui, irmãos, vemos que Paulo faz uma comparação maravilhosa da lei, da carne, do pecado, do Adão, que há em nós. Em nós, a lei, a ter que respeitar tanto a lei da nação de cada um, como lei de Deus, da moral, como também há em nós a carne, pois estamos neste corpo mortal, que envelhece, que adoece, que sofre. Não é vitória neste corpo, e nem o Senhor nos chamou para termos renovação carnal, ficar sempre jovem. Não, o crente envelhece, adoece, sofre e morre, porque é o Adão